Quando nós começamos a ler a palavra de Deus e entendemos que aqueles que estão na igreja, nem todos entrarão no reino dos céus, nem todos. E aí é preocupante, para quem está nesse nível, em que não se interessa, não tem compromisso, não busca o Senhor. Então esse que está nesse processo é preocupante. Quando nós falamos de batalha espiritual, nós começamos a entender que cada um é responsável por si mesmo. Então tem gente que o marido vem porque a esposa obriga, e tem esposa que vem porque o marido obriga, tem filhos que vêm porque os pais obrigam, né? E aí pronto, esse é o mundo. Tem gente que diz em seu coração: quando minha esposa morrer, eu nunca mais apareço na igreja. Quando meu marido morrer, o filho fala assim: eu só vou por causa do meu pai e minha mãe. Perdem a essência do que está em Marcos capítulo 16. E aí a gente vai falar sobre processos dentro daquilo que é cura e libertação. Por quê? A Bíblia também fala que o Senhor não terá ninguém por inocente. Então, quando mais você vem aqui, mais você ouve, menos você pratica, é um problema. Porque ouvir a palavra de Deus é para que haja uma mudança interna em nossas vidas. Então você vai deixar aí Marcos aberto, você vai ver aqui, eu vou passar o primeiro texto. Esse texto eu já passei lá atrás, né? Esqueci só de sublinhar aí, mas eu vou mostrar para você. Mas diz assim, não tem o primeiro, passa o primeiro, eu acho que eu pulei aí um texto, vê aí, esse aí. Diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Você pode ler comigo? Pode deixar aí. Esse texto em Filipenses fala que há algo do coração de Deus, uma ação dele, que é a salvação, justificação. Nós falamos sobre esses 3 pilares. A justificação eu não posso fazer sobre sua vida, e a igreja não pode fazer, mas a justificação é aquele processo que tem na salvação em que Deus, através do sacrifício de Jesus, põe você e eu e todos os outros que aceitaram a Jesus como Salvador para estar justificado. Aspergiu, derramou o sangue de Jesus, e como está em Efésios capítulo 1, ele fala sobre o selo, e sela você para a salvação. Esse processo ninguém pode fazer. É você aceitar a palavra, é entender que precisa de salvação, e esse processo quem faz é Deus. Mas falamos de outros 2 que, no caso, é a santificação, é algo que eu tenho aí junto com Deus. Deus requer a santificação e Ele dá o caminho para a gente andar. E o outro é a glorificação, em que não entrará essa carne, porque carne não melhora, não entrará esse sangue, que o nosso sangue não melhora, e aí haverá um corpo glorificado para entrar no céu. É um processo. Então não é aquele que participa da igreja que está salvo, é aquele que tem intimidade com o Senhor, é aquele que tem a sua vida pessoal transformada. Então, quando a gente fala assim, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, é respeito, é honra, né, integridade, é saber que o processo existe e que você faz parte dele ou não. Nós vamos ver em Mateus daqui a pouco, mas é interessante que você entenda que cada um dá a resposta de si mesmo a Deus. Não está aí, né, pode deixar aí esse texto, mas eu não coloquei aí, mas você vai abrir a sua Bíblia, primeiro em Mateus, né? Compartilha com a pessoa que está à sua esquerda, à sua direita, um visitante ou alguém que não tem aí condições de abrir a Bíblia, mas você vai abrir em 1 Mateus, capítulo 12. Estamos falando de você, de mim. Estamos falando de responsabilidade pessoal, para você parar nessa batalha espiritual de colocar a culpa na esposa, no filho, no marido, na igreja, no professor de escola ministerial, no líder de célula, acabar com essa bobeira toda. A culpa é sua e é minha. Vamos lá. O texto em Mateus capítulo 12, anota isso, que além de ser doutrinário, né, é algo que você precisa desenvolver na sua salvação. Bom, verso 35 eu vou ler aí, tá? Mateus 12, 35, a partir do verso 35, né? O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Verso 36 de Mateus 12. Digo-vos que de toda palavra frívola, ou seja, inútil,
que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então veja só, não é o pastor, não é a igreja, não é o seu líder de célula, não é seu pai, sua mãe, seu marido, não, nada disso, é você. Você, no juízo final, vai prestar conta de quê? Da palavra do pastor. Das suas palavras. Agora veja só, frívola, são palavras inúteis, indecentes, vai passando no grego, né, você vai vendo. Então, a palavra inútil que você falou no seu quarto está registrado. A palavra frívola, inútil que você falou no trabalho, que falou no carro, no banheiro, na sua casa, com a sua esposa, com o marido, etc. Essa palavra que saiu da sua boca, porque ninguém pode gerenciar aquilo que sai dentro de você, porque é mau tesouro ou bom tesouro. Então, se você falou uma palavra frívola, filho, no juízo final, né, nós já falamos sobre Apocalipse, no juízo final, é você que vai prestar conta, não tem desculpa, você sentar lá e falar do que você falou. Isso é muito bom, porque eu não tenho que prestar conta sobre você. Eu não preciso prestar conta de ninguém, da igreja, vou colocar entre aspas, né, que o pastor, né, ele presta conta de ovelhas que ele não pastoreia e que querem ser pastoreadas. É dessa ele pode prestar conta. Mas veja só, é interessante porque eu vou prestar conta das minhas palavras, aquilo que você falou no secreto, até aquilo que você pensou, você vai prestar conta. Então o que acontece? Vai ser contado palavrões, xingamentos, falso testemunho, murmuração, fofoca, tudo. Veja só que grandioso, é você que vai prestar conta. Sou eu que vou prestar conta. Reclamação, murmuração, né, agouro, e etc. É você, filho, é você. Eu vou sentar lá e falar da minha vida e do que eu falei. Porque o que eu falo, eu delibero no meu coração e falo. O que eu estou falando aqui, do que eu estou falando aqui, eu vou prestar conta. Olha só. É mais fácil ficar calado, mas eu vou prestar conta dos 20 anos que eu fiquei aqui e dos 52 domingos que existem em todo ano que eu preguei, mais 104 que eu preguei na quarta-feira, e aí entrou outros pastores, eles vão prestar conta, mas eu vou prestar conta quando chegar o senhor e falar assim, rapaz, a lista é grande, senta aí. Você falou isso, foi o que eu falei. Não tem como falar que foi a pastora Cris, pastora Patrícia, não. O que eu falei agora foi eu que preparei o sermão, foi eu que vi o objetivo, orei ao Senhor, então isso eu vou prestar conta. Pode chegar diante do Senhor e falar assim, não, esse ano está livre. Agora, cara, tu falou um negócio lá, e está anotado aqui, eu vou prestar conta. Mas você também vai prestar conta. Então é importante que você entenda que agora você ainda pode parar e resolver o que você vai falar, porque o que você falar, disser, você vai prestar conta no juízo final. Outro ponto aí, Romanos capítulo 14, estamos falando sobre sua atitude, sobre a minha atitude. Romanos também é doutrinário, tá? Não é se você quiser ou não. Romanos capítulo 14. Abre aí, nós vamos ler o verso 17 a 14. Romanos 14, verso 7 a 14. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor de todos os mortos e todos os vivos. Tu, porém, porque julgas ao teu irmão, e tu que desprezas ao teu irmão, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, anota aí, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Ações. Eu posso influenciar você para roubar, mas quem rouba é você. Eu posso induzir você a falar palavrão, mas quem fala é você. Essa é a atitude sua.
Mas a gente sabe que ninguém põe você num carro para ir roubar, fumar maconha, cheirar cocaína, bater na esposa. Não, são coisas que vão entrando na sua mente. E eu falo assim, foi o diabo? Foi o diabo. Mas se você lê a Bíblia, está lá escrito, não deis lugar ao diabo. Se deu, foi a atitude sua, então tem que prestar conta. Fácil assim. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos compreender que tanto falar como ações dentro do que a gente vai ler agora é culpa sua e é culpa minha. Nós deliberamos intencionalmente fazer ou não. Então é importante que você saia daqui crendo que Deus não terá ninguém por inocente. Nem o pastor, nem os pastores, nem bispo, apóstolo, nem você, nem seu pai, nem sua mãe. Não. Você fala, presta conta, você age, você presta conta. Não tem como enganar Deus nesse ponto. E a partir disso, vem a solução. Pode passar? Vamos lá? É o que a gente está falando sobre batalha espiritual, cura, né, e libertação, você ali no meio. Pode passar. Leia comigo esse texto aí, vamos lá? Finalmente... Pode passar? E disse-lhes: vamos lá? Pegarão... Bom, esse texto aí fala sobre experiência, ele fala sobre o processo. Eu fiquei lendo esse texto, as 2 semanas, eu falei, como eu posso passar para o nosso povo, como eu posso desenhar para ficar fácil isso, e entender batalha espiritual, entender cura, entender aí a libertação. Como a gente pode passar isso? Visto que eu que respondo pelas minhas ações, como diz Romanos 14:12, bem como aquilo que eu falo, eu vou prestar conta. Então, como a gente faz? A gente lê esse texto, passa por cima, mas a gente não consegue. E aí eu dividi uma vez, deu só 3, 4, e aí eu falei assim, não, eu preciso entender para passar de uma forma fácil. O pastor ou o líder, ou os líderes, não é para dificultar, é para ele pegar aquilo que é difícil, né, entender e passar de uma forma fácil que dê para o povo, né, seguir aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, cada vez que a gente ensina, sabe que está aumentando a sua responsabilidade contra as suas ações e palavra. Então, o que acontece? Eu peguei Marcos, esse texto e distribuí assim em cima de outras posições. Pode passar? Processos em Marcos, né, para você entender que são processos que nós falamos. O que diz esse texto que é áureo? Vamos lá, pode passar. Bom, primeiro, quando o verso 15 é conversão e experiência pessoal. Não tem como você não entender isso, né? Vou fazer isso e tudo, não. Você só faz se Deus determinar que você faça a partir desse processo. E aí acontece, esse primeiro 15, e disse-lhe, aí Jesus estava dizendo, e aí por que eu coloquei ali a conversão, experiência pessoal, é algo que não tem nada a ver com a esposa, com o marido, com o filho, com filha, com o irmão, irmã, tio, tia, é algo meu, eu vou sofrer aquilo que eu decidi sofrer, né? O que eu plantei, né, nós já falamos isso, eu vou colher. Agora, o que a gente precisa entender e aplicar na nossa vida? Aí está em cima de Marcos. Conversão, disse-lhe Jesus falando, ide por todo mundo. Você só está aqui porque os discípulos ouviram isso, e aí acontece, eles começaram a andar nesse mundo, né? Para quê? Para que a gente conseguisse ter a mesma proporção de fé e de experiência. Agora, eles começaram aí a se movimentar. O que eles foram fazer andando pelo mundo? E todos que passam pelo processo pessoal entram nesse processo novamente. O que aconteceu? O segundo ponto fala o quê?
e pregar o evangelho. Então, quando nós passamos por uma experiência pessoal de conversão, o que ele fala assim, olha, você vai sair em todo mundo e pregar o quê? Que transforma, é o evangelho que nos põe com armas dentro dessa luta e batalha espiritual que nós temos. E aí o processo continua. Agora, é pregar o evangelho a toda criatura, todos os seres humanos, tá? Todas as pessoas, nós precisamos ir pregar o evangelho às pessoas, porque elas estão morrendo sem Cristo e continuarão morrendo sem Cristo. Então, você é uma resposta daquilo que aconteceu dentro de você, em você e através de você. O texto continua, aí, ponto. Eu peguei só o texto, tá, amados, e destrinchei sem tirar muita coisa. O que o texto diz no verso 4 aí? Quem crê? Então, veja só. Tem que sair, tem que pregar, agora tem que crer. Não é ficar dentro de uma igreja, não pegar, tem que crer. Esse é o segundo processo dentro disso aí. Agora, quem crê e basta crer? Não, aí vem aquele negócio, né, pessoal? Ah, pastor, batizava para o inferno, não, dá dízimo. Amados, quem ainda está nesse nível é porque nunca obedeceu ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa, ou você obedece ou não. Se aqui está um processo, quem crer e for batizado. Quem é 7.1 armador, fala assim, e se eu estiver no hospital? Amados, o processo é esse, quem não obedece ao Senhor, tem um coração duro, por isso que o texto fala, já começa assim. Então veja só, é aquele que pode, biblicamente tem respaldo, vamos lá, é só você ler um pouquinho mais a Bíblia. 2 ladrões, de esquerda e direita. Todo mundo se lembra? A gente vai ter um assalto de Páscoa em outubro. Direita e esquerda, está lá. Um pega e fala, da direita pega e fala, Senhor, lembra-te de mim quando? Jesus, poxa, toda a teologia repousa sobre ele. Ele fala o quê? Hoje mesmo. Pergunta, ele passou pela escola bíblica dominical na Igreja Batista Maneló? Ele passou pelo batismo, tirou foto? Não. Você é inteligente. Não é igual um povo que aí, que diante de fatos não pensa. Você pensa. Veja só. Jesus batizou ou não batizou? Então ali nós temos algum exemplo. Primeiro de um que se batizou e não precisava batizar, deu exemplo. Jesus. E tem outro que não se batizou. Por razões óbvias, como é que ele vai descer lá? Não tem jeito. Mas teve um que não queria. É assim o mundo. Então veja só, o Senhor Jesus mostrou o que deveria. Estava batizado e tinha outro que não estava batizado. Gente, tem gente que não pode. Agora, o que não queria, nenhum nem outro, ele só queria favor de Deus. E assim está cheio de gente querendo favor. Mas aquele que estava na esquerda não quis mudança. Então, segue o rumo, segue a história. Quando você olha para esse texto, a Bíblia está falando assim, processo diante do Senhor tem obediência. Então, se você aceita Jesus agora, qual é o segundo passo? Batizar. Ah, eu não quero. Quem não quer ainda não se converteu, porque é processo. É processo. É processo de obediência. Só faz quem obedece, quem entendeu que é o reino dos céus. Então, ainda está se debatendo. Então, processo. For batizado. O que diz o 6 ali? Será salvo. E aí o que acontece? Esse ser salvo não é entrar no rol de membros da Igreja Batista do Maneló, porque está assim, que entra, que sai. Tem uma pessoa aí que mandou uma carta aí pedindo carta de transferência, nem se batizou aqui. Foi para uma outra igreja e que não tem, vai inventar o quê? Não teve batismo e tudo. Depois a gente foi chamando algumas fotos e a gente foi lembrando, a pessoa não passou pelo processo, mas agora, para ir para uma outra igreja, está pedindo, né? Então não tem esse processo. Tudo bem, mas quando você está vendo aqui, e será salvo, é porque diante de principados e potestades, o diabo olha aqui para mim e para você, sabe se eu sou salvo ou você não.
Sabe se eu não sou salvo e você sim. Ele consegue enxergar isso. Ué, pastor, mas por quê? Porque ele é um ser, né, que está no meio de principados e potestades. Ele sabe se o seu coração, na sua integridade e como você anda, se adora a Deus ou a Ele. Ele sabe disso. Então, eu coloquei ali Lucas 10, 20 e não está aí o texto. Você vai ter que abrir. A gente vai ler aí Lucas, o capítulo 10, né? E diz assim, o verso 20: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem em si, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Entendeu? Então, seu nome não está no rol de membros da Igreja Batista do Moneló, está nas regiões celestes, onde há principados, potestades, né? Acima do trono de Deus, abaixo estão os principados e potestades, e ali eles sabem se o seu nome, olha que incrível, o diabo sabe se o seu nome e o meu tem o sangue do Cordeiro sobre nossas vidas. Ele sabe de quem é você. Às vezes a esposa olha para você que é um santo homem de Deus, o diabo fala assim, eu te conheço. Às vezes a mulher olha para uma mulher de Deus, o diabo fala assim, a gente se conhece. E o filho amado, isso que lá, fala assim, a gente sabe o que a gente faz. Não é aqui, filho. Quando a gente chegou naquele ponto, falou assim, salvo, como estaria, ó, será salvo, é que principados e potestades, os demônios, que a gente vai falar sobre isso, eles sabem se você tem o sangue e o Espírito de Deus como selo em sua vida. Então estamos falando isso para que você desperte, porque tem gente que está na igreja achando que está salvo. Peço perdão você, se você não tem princípios daquele que é salvo no seu coração, você tem só agora para aceitar o Senhor Jesus Cristo, não é fazer parte de uma igreja, porque a igreja já está com muitas pessoas, mas convertidas, esse é o processo. Esse é o processo intencional e pessoal, não tem como você sair daqui e viver outra vida, não adianta. Você pode até viver, mas o resultado não será aquele que Deus espera e quer na sua vida. Não adianta. Então quando ele fala assim, ó, será salvo, está lá. Aí ele fala assim, não fica preocupado com isso não, que o demônio subsiste quando vocês falam, não. Fiquem alegres, porque o nome de vocês está acima. E ele está ali aspergido, tem o sangue de Cristo Jesus. Então, tudo o que vocês fizerem, né, será reverberado no mundo espiritual. Então, ele está falando assim, agora, ponto. Leia comigo o número 7. Agora, veja só. Ele põe, quem não crê e for batizado, já está condenado? Não põe. Então, por que, amados? Quando eu tenho o meu desejo, a minha mente, ela pode optar, e eu vou optar por não batizar, eu sou desobediente, não entendi ainda a palavra. Mas tem aqueles que nasceram novamente, que estão possibilitados, a pastora Rosana Laura, a gente está vendo duas situações assim, né? Que não pode, a pessoa não tem condições de sair de casa, a gente vai lá. A mãe da Eliane Rufino, ela foi trabalhando, ela não pôde sair de casa. E ela falou assim, pastor, o que a gente faz? Ué, a gente vai lá. Não pode sair, a igreja vai lá, tem perna para isso, tem pastor para isso, e vamos lá. O filho dela que é pastor, veio aqui também, a gente filmou lá, fez o culto, pregamos, teve o batismo, e foi o primeiro batismo de aspersão que eu fiz. Por quê? Porque ela não podia se movimentar. Todo mundo entendeu isso? Eu sei que alguns vão pegar e falar, mas pastor, o senhor não pode me batizar? Não, está andando, você está falando, é água, tem que descer na água. Acabou. Você quer obedecer? É o que está escrito, não fica, seja armador 7:1, não seja servo de Deus, tem que descer para a água, desce, está fria, desce. Você não está convidado para morrer na cruz? Alguém foi convidado para ser pregado lá? Não, não foi. A única coisa é só entrar na água, gente, crer e passar, fica cheio de mimimi, toma posição. Então é isso que é importante, então você vai entender isso. Agora, quem não crê, amado, já está condenado, não está servindo a Deus. Poxa, é meio caminho, filho, quem não crê, o resumo da experiência pessoal, é um processo, todo mundo lembrou ali, ó, conversão, experiência pessoal, eu não posso falar que você não está salvo, nem você falar que eu estou ou não, mas você sabe,
pelas suas palavras e pelas suas atitudes. Então, partiu disso aí, então eu quero que você guarde isso. Isso é doutrinário, bíblico, teológico. O que acontece? Você está salvo, né? Você vai passar como pelo fogo das suas provações e você vai para o céu. Todo mundo entendeu? Agora, vamos entrar em cura e libertação aí? Vamos embora? Pode passar o outro slide. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E aí vai o sinal. Separei também. E aí eu coloquei aí para você entender. Você pode não querer acreditar em batalha espiritual, mas o texto que se segue, ele fala de batalha espiritual. Você pode não querer entrar nesse texto, não tem problema, mas a Bíblia fala sobre isso. Tanto é que é só a partir daqueles princípios que o Senhor começa a delegar algo no mundo espiritual. É quem passa uma experiência de conversão pessoal. Agora, depois desse primeiro nível, ele fala, e em meu nome, olha já, o nome em cima tem que aceitar Jesus. Todo mundo se lembra do primeiro processo? É aceitar Jesus. Agora, em meu nome, você vai se atirar, se lançar nessa batalha espiritual. E aí que algumas pessoas caem. Eu quero que você abra aí, não está aí, em Atos, capítulo 19. Quero ler com você Atos 19, para você entender o que nome significa. Para que você entenda, assim, em meu nome, né? Eu quero ler com você Atos 19. Diz assim, a partir do verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do uso pessoal, diante dos quais, esse é o verso 12, tá? Diante dos quais a enfermidade fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Verso 13, e alguns dos judeus exorcistas ambulantes, ou seja, 7:1, aqueles que têm falcatrua, tentaram invocar, o que aí? O nome? Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos, dizendo, olha só como não tem intimidade, não tem busca, não conhece o nome, eles falam assim, conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Amados, deixa eu falar, o testemunho do seu pai não serve para nada. Guarda isso, ó, da sua mãe, do seu pastor, se você não tiver a experiência pessoal com o nome que nós servimos. Então, se você fala assim, demônio, você está repreendido no nome do pastor Fábio, você vai levar uma surra que você nem imagina. E se pegar, eu repreendo você em nome de Jesus Cristo, a quem o pastor Fábio prega, você vai levar uma surra, porque não é a quem eu prego, é a experiência de quem anda comigo. Então, no mundo espiritual, você não pode entrar cheio de experiências, de teorias, tem que entrar com prática. Então, o nome de Jesus ou está ou não está dentro de você. Então, veja só, que eles, ambulantes, usaram um nome terciarizado de pessoas que tinham experiência. Olha o que acontece no texto, verso 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, o sumo sacerdote, ou seja, era um pastor, era um líder. Mas o espírito maligno lhe respondeu, olha o nome e olha a salvação que nós falamos. Ele diz assim, conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Por isso que eu falo que o diabo conhece você e sabe se você está com esse sangue de Jesus na sua vida. Você pode bater o pé, rodar, fazer aquelas criancinhas rodando no chão, pode fazer, filho. Mas o diabo, o demônio fala assim, olha, peraí. No processo de Marcos capítulo 16, eu falei assim, peraí, eu conheço Paulo. Em que vocês estão falando? O nome dele, como a gente viu em Lucas, está arrolado nas regiões celestes, a gente conhece ele. A gente conhece Jesus, a gente conhece essa galera todinha. Mas vocês, quem são vocês? Filho, se você olhar para o seu coração de amargura, rancor, ódio, raiva e etc. Olha para o seu coração e você tenta se inserir nesse contexto aqui. Se o diabo olhasse para você e falasse, não, peraí, quem é você?
Você ia se levantar? Eu já contei a história aqui, vou repetir novamente. Eu era diácono em determinada igreja e nós estávamos numa campanha, a gente sempre fazia, lá antigamente, essas campanhas, né? E aí, campanha de evangelismo e tudo, e aí eu estava lá, e aí entrou alguém endemoniado, estava lá naquela igreja, entrou alguém endemoniado, a gente colocou, sempre separa alguém endemoniado, quem trabalha em nossa igreja sabe disso, a glória do Senhor, né, espetáculo do diabo, então a gente tira logo, colocou, e chegou lá, e estava lá, e aí começou e tudo, entrou um irmão que ele tinha passado por uma religião, né, e ele tentou denegrir pelo que o irmão era, e aí eu repreendi na palavra, não, foi. O outro tinha uma irmã, esqueci a idade que ela tinha, mas ela tinha se prostituído, tinha uma vida de prostituição terrível, mas depois que ela se encontrou com o Senhor, rapaz, era uma mulher de Deus, né? E ela orava de manhã, de tarde, à noite, você via a glória do Senhor se manifestando. Ele tentou com o outro, pronto, repreendemos tudinho, ele estava ali no chão. Entrou um diácono, tá? E aí entrou, ele abriu a porta, e aí ele já foi com a mão. Na mesma hora, o diabo olhou e falou assim, você não. A gente bebe junto lá no galhão. E sorriu, você não. E aí começou a falar. E a gente começou a repreender, isso acontece. Não tem como repreender uma entidade onde você tem aliança. Não tem, filho. Não tem aonde a gente repreender se tem uma cachaça pitu debaixo da sua mesa, uma garrafa de vinho. Não tem aliança. Não tem se você tem pornografia, não tem. Se você xinga na sua casa, é vergonhoso. Cura e libertação. Quando a gente chega na casa de um crente, a gente vai lá e fala assim, não, pastor, estou vendo isso, vamos embora. Você vê a inocência do céu, você fala, vou repreender Satanás. E aí você chega, a pessoa se manifesta por tabela, se manifesta no irmão, na irmã, no marido, da esposa, cai, fala assim, não, aqui tem um altar meu. Pô, onde tem um altar? Aí você vai lá, aonde? No armário. Aonde tem aliança? Poxa, tem aliança dentro do guarda-roupa. Tem mulheres, por exemplo, que tem roupa de quando namorava com um cara, que o cara deu para ela, e ela coloca agora no novo casamento. É aliança, filho. Tem caras que se relacionaram com outras mulheres, chega lá e leva as cartinhas, leva tudinho. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver, ele leva. Aí quando começa a bagaça todinha, aliança. Nas nossas igrejas estão assim, de homens e de mulheres com alianças, com antepassado, é você que precisa entender isso. E aí acontece, quando chega lá, não tem jeito, há aliança. E aí como você vai fazer? Repreende a entidade ou repreende a pessoa? Tem uma história em cima, eu estou falando do nome. Alguém chamou um pastor, né, para orar em casa. E aí na casa tinha tudo, chegou com aquele negócio talher, né, 6 talheres, traz lá e vem comendo de lá para cá, para a gente, basta um só garfo, uma colher e o resto a gente resolve. E aí foi não sei o que lá, o pastor foi lá, comeu, agradeceu, orou, e a mulher, né, falou assim, poxa amor, a gente chamou o pastor aqui para comer e está faltando um talher, uma colher. Ah, vamos perguntar para o pastor, não, mas fica chato na igreja perguntar, vamos dar um tempo. Deu um tempo, 3, 4, 6, 7 meses, a mulher não aguentando, né, falou assim, vamos chamar ele de novo, vamos perguntar ele aqui em casa, e chamou. Aí o pastor falou, não, vou lá, vamos sim, e ela pensou que ele não iria, mas ele foi, chegou lá, e ela falou assim, pastor, começaram a comer, não deu um tempo, falei, pastor, tem um negócio engasgado na minha garganta e tudo, eu sei que o senhor é homem de Deus, o senhor prega lá, não roubar e tudo, mas eu quero perguntar para o senhor, meu marido não teve coragem, mas eu quero perguntar ao senhor, o senhor pegou uma colher, naquela primeira vez que o senhor veio aqui, e ele falou assim, eu peguei, mas eu deixei aqui. E ela disse, ele falou assim, mas tem um ano isso? Tem. Você não achou ela, não? Pega a sua Bíblia lá para mim. A colher estava dentro da Bíblia. Você acha que o demônio não vai aparecer na sua casa? Ela estava preocupada com a colher.
mostra que ela nunca abriu a Bíblia. E continuou por um ano. Se ela tivesse lido a Bíblia, falou assim, pô, o pastor colocou aqui, quase me pega. Pegou um ano. Tem gente que está na batalha espiritual, não consegue iniciar uma leitura bíblica, tem demônio visitando para tudo que é canto. Fala assim, mas eu sou serva de Deus. Opa! Pensa de novo nessa palavra que você está falando. Quem não tem acesso a essa palavra, que não recebe essa palavra, que não lê essa palavra, o que é isso? Um ano. Então as nossas vidas estão assim. Agora, eu não posso obrigar você a ler a Bíblia, mas filho, o mundo espiritual é assim. Não leu, o diabo vem, acha a casa arrumada, está tudo certo. Eu falei assim, rapaz, vou ficar por aqui. E aí ele traz mais 7 piores. Amados, aí quando a gente fala de luta e batalha espiritual, você precisa entender em que nível você está. E aqui ele fala assim, em nome, aí dá autoridade, está Lucas 10, 17, a gente não vai ler, mas está lá, para quê? Primeiro, expelirão o quê? Deixa eu te falar uma coisinha, tem gente, você vai encontrar pastor, uns amiguinhos da Igreja Batista no Maneiro, aqueles amiguinhos de sala, né, que são teólogos e não leram a Bíblia nem 2 vezes. Eu falo assim, não, o que o pastor está ensinando não é bíblico e tudo. Deixa eu falar uma coisa, se você ler o texto, Jesus aparece antes de ressuscitar ou depois que ele ressuscitou? Depois. O texto diz, depois ele ressuscitou. Foi o que ele falou. Isso aconteceu em Atos, depois de Atos capítulo 2, verso 8. Continuou, porque batalha espiritual, demônios, sempre existiu e vai existir até nós chegarmos ao final. Então veja só, aqui ele fala assim, expelirão, leia comigo aquela palavrinha. Pronto. Tem pastores, né, que são coleguinhas meus, alguns falam assim, pastor, mas como é que vocês arranjam tanto nome de demônio? É só você pegar o Velho Testamento. As 10 pragas do Egito, que a gente tanto lê, são 10 entidades, que só naquele período. Então, quando você começa, são demônios, falam novas línguas, dons, pegarão em serpentes, é algo pessoal mesmo, né? E se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. O que o 6 fala? Paulo, em determinado momento, ensinando, ele fala assim, quando eu fui conversar com vocês, quando eu fui ensinar, eu fui com poder e autoridade. Se o seu evangelho, Bíblia, o seu, não contempla retirar demônios, não contempla libertar pessoas, não contempla curar pessoas, o seu evangelho, ou o que você crê, está fadado ao fracasso. Evangelho se faz com o poder de Deus. Então quando a gente prega, e quando a gente prega aqui, sabe que alguém será libertado, curado, sabe que alguém vai passar por uma batalha espiritual de renovação. Quando você entende esses princípios, você começa a ver a trajetória da humanidade. Então quando você estuda esse princípio, você começa a entender que existe esse mundo espiritual. E que a gente, né, foi aí resgatado primeiro por uma experiência pessoal e coberto pelo sangue do Senhor. Eu quero ler um texto que também não está aí, esse aqui é o último slide. Eu quero ler um texto com você, primeiro em Filipenses, abra aí em Filipenses, para você ler comigo o que esse texto ele diz, Efésios capítulo 1, veja só esse mesmo processo condensado. Quando você vê alguém com o espírito de Jezabel dentro da igreja, o que é isso? Ele fala do pastor, ou ela fala do pastor, dos líderes, todo mundo está errado. Todo mundo, ela não acha pecado, mas a pessoa acha, todo mundo está errado, não funciona daquele jeito. E mal sabem essas pessoas, quando o espírito de Jezabel faz uma aliança com ela, que todos aqueles que são líderes, basta você olhar alguns princípios. Ele confronta seu pecado, confronta, então é servo de Deus. Ele fala, o direcionamento fala, então é servo e serva de Deus. Ele sempre vai para dentro da Bíblia, é servo e serva de Deus. Ele sempre ora, ou ela ora, é servo de Deus. Ele sempre dá glórias ao Senhor dá. Então tome cuidado, o espírito de Jezabel, ela se levanta para ir contra o profeta. O que é isso, amados? Tudo que sai de púlpito, tudo que sai na escola ministerial para iluminar a vida da pessoa, para ela continuar nesse campo de batalha. Então tome cuidado com isso. Então, o que diz o texto em Efésios 1? Veja só, a mesma coisa que está ali em Marcos, capítulo 16, está aqui. Ele fala assim, em quem, verso 13,
Efésios 1:13, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele, Jesus Cristo, tendo também nele crido, foste selado, pronto, foi selado. Mas ele está naquele verso do capítulo 16, o primeiro verso 15 e 16. Olha, aquele que tem uma convicção pessoal, ouviu a mensagem, não tem nada, não tem louvor, não tem momento profético, não, estou falando momento profético, estou de dança, tá, amados? Não tem nada disso. Tem palavra, oração e o sobrenatural de Deus, que é o Espírito Santo selando o seu coração. As outras coisas advêm depois da sua experiência pessoal. Avivamento, por exemplo, que nós estamos buscando, através da nossa fé, ela não acontece com toda a igreja. Todo avivamento acontece 2, 3, 4, 5, 10, 15 pessoas, e depois se espalha, mas acontece sempre no âmbito do secreto, sempre aí. Então esse texto está falando de conversão. Depois que você ouve a palavra, o evangelho, e aí você é selado, você começa a ter essas experiências espirituais. Outros não acreditam, param simplesmente no processo de salvação, e como nós lemos aqui, não desenvolve essa intimidade com o Senhor, a sua salvação, em buscar e ter mais. Agora, veja só também em Filipenses, é só você virar algumas folhas aí, em Filipenses, capítulo 1, verso 6, para que você possa entender, né, o que está no seu coração. Estamos falando de salvação, algo possível, mas particular, entre Deus e você. Filipenses 1, 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem que desenvolver ou não tem, amados? Tem que desenvolver. Tem que desenvolver. Eu terminei um voto, né? Vamos entrar em outro, eu vou entrar em outro voto, mas eu terminei um voto agora, dia 20, mas foi de santidade. Pastor, tem que fazer? Não, ninguém tem que fazer não. Ó, Bíblia não obriga ninguém a fazer voto, ninguém a jejuar, ninguém subir monte, não. Está lá. Então os que fazem, a Bíblia fala assim, que Deus se aproxima daqueles que se aproximam. Todo mundo está entendendo? Você não tem que fazer, você já está salvo. Agora, a batalha vai ser maior, né? Vai ser mais difícil. Agora, quanto mais você se aproxima, e há algo que você tem que fazer, enquanto começa com essa palhaça, vai para monte, está orando, fazendo voto. Você entendeu Deus e a salvação de si. Então, resume a sua vida nisso, não impeça os outros de fazerem e quererem mais do Senhor. Então eu terminei um voto de santidade, não foi porque minha esposa mandou, meu pastor me mandou, meus líderes, não, é porque orando ao Senhor, eu vi que tinha que tomar vergonha na cara mais, e falei assim, eu tenho que tomar vergonha na cara, eu preciso conversar mais com Deus. Mas pastor, e eu? Aí é você, eu lendo a Bíblia, vi que eu deveria fazer mais, e só precisava de mim, porque o Espírito Santo de Deus estava cobrando. Então eu vou fazer aquilo que o esposo da igreja pediu, né? Então eu vou fazer, porque eu senti essa necessidade. E aí pronto, eu vou buscar, independente da minha esposa, só falei com ela, vou fazer um voto, né, e é isso, e não vou poder fazer isso, não vou não, tá bom, período, assim, é por um mês, mais ou menos, então eu terminei, é meu. Então você não pode proibir eu fazer nem falar, porque a Bíblia fala que é o testemunho que empodera e inspira as pessoas. Então eu fiz porque na minha oração, no meu secreto, o Senhor falou assim, dá para baixar mais um pouquinho. Então eu abaixei mais um pouquinho. Então, o que está pedindo? Bíblia. Sujeitai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E Ele, no tempo oportuno, no tempo que Ele quiser, na agenda que Ele quiser, Ele vai te exaltar. Amém? Então, se você vai andar descalço, se você vai arrancar a barba, se você vai arrancar o cabelo, estou falando para homens, né? Isso é problema seu. Deus está te pedindo, tá? Então faz logo. Por quê, amados? Da mesma forma que nós vemos aqui, que o diabo chegou para Jesus Cristo e queria peneirar a Pedro, e ele falou assim, eu intercedi por você. Está apertando para o seu lado.
A Bíblia também fala que o Senhor intercede por nós noite e dia. Fala assim, olha, se vocês pecarem, não é para pecar. Filhinhos, não é para pecar. Mas se todavia vocês pecarem, é importante que vocês se lembrem que tem um advogado junto a Deus que intercede por mim e por você. Então você precisa entender que, amados, desenvolver a salvação é entender que somos pecadores até que o Senhor nos resgate. E saber que essas coisas nos assistem, para que você reclame, para que você venha murmurar, e aí acontece, você vai se afastando devagar de Deus, quando na verdade o Senhor está querendo que você se aproxime. Então é importante você entender que, como diz em Romanos, como diz em Mateus, você prestará conta do que você fala e do que você faz. Você não terá ninguém para te ajudar no final, é você que vai prestar conta. E o que você vai falar? Batalha espiritual começa agora, amados. Perguntas: quantos demônios eu tenho em casa? Quantos eu levei para minha casa? Quantos é da minha estima? Pecados, quanto é da minha estima? Com 30 semanas nós estávamos aqui uma época e veio uma pessoa de um outro lugar, nem conheço, entrou aqui. O homem que tinha condições financeiras, um ótimo profissional. A esposa dele pegou ele vendo pornografia. Mas não é a primeira vez. E ela falou assim, eu te avisei que se eu pegasse, acabou. Aí veio correndo aqui, pastor, me ajuda. Eu fiz uma pergunta, Luiz Ubner. Só sai daqui depois que o senhor me ajudar. Primeiro, eu não sou Deus. Segundo, eu perguntei a ele, quanto tempo faz? Ele falou assim, tem mais de 7 anos. E aí você quer que um pastor, um humilde pastor, resolva o que você plantou por 7 anos, num período de 2 horas ou 30 semanas? Filho, você é maluco. São 7 anos plantando. Para um pastorzinho desse resolver em 2 horas, tu é maluco? A sua esposa avisou quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes, ela te pegou 3 vezes. Na 4ª ainda. O senhor não vai ajudar não? Olha aí. Não, peraí. Quer inversão de valor? Que é isso? Esse mundo já está em inversão de valores, né, amados? Todo mundo que não deve nada está sendo preso. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você quer jogar a culpa para mim? A batata é sua, rapaz. Eu sou ignorante. 7 anos que você tinha para entrar nesse templo aqui, 7 anos para orar, 7 anos de 30 semanas, 7 anos de libertação, 7 anos de final de semana, vida vitoriosa, 7 anos com oração no WhatsApp, 7 anos com oração de jejum, 7 anos de consagração. Agora que estourou para o seu lado, o diabo envergonhou, agora eu sou culpado? Não, a Bíblia fala que você é culpado. Plantou, colhe. É assim que funciona. A culpa não é nossa. Agora a igreja funciona. Não, vamos lá. Não. Foi você que plantou, foi você que buscou. O rapaz aí, para terminar, um rapaz aí de São Paulo morreu, estava dentro de um buraco. Todo mundo viu isso aí? Foi para o autódromo, tudo bem, parece que não tinha nada. Já descobriram o sangue de uma mulher dentro do carro. Já descobriu que ele levou uma gravata. E interessante, o amigo dele, falou assim, o que vocês fizeram? Bebemos e fumamos maconha, só isso. Gente, só isso. Estão deixando natural uma vida cheia de pecado. Se você for inteligente um pouquinho, só um pouquinho. A maconha vem de onde? No açaí. Supermercado, na padaria. Josi, na padaria? Não. A pastor vende ali. Ali aonde, gente? Um homem de bem foi comprar uma maconha ali. Ali onde tem o pessoal armado. Ali. Aonde o pessoal não tem porte de arma. Ali. Aonde o pessoal espera a maconha vir do Paraguai, de outros lugares. Ali. Aonde é um lugar ilícito. É um cara de bem. Tome cuidado.
O diabo está querendo naturalizar, deixar as coisas normais. E aí aquele, né, que está em pé, é necessário que ele olhe para que não caia. A palavra de Deus não vai ter ninguém por inocente. E aí quando você começa a ver todo esse processo, só lembrar de um versículo na Bíblia que fala assim: se o Senhor não tardasse a sua vinda, até os próprios eleitos, alguns, não entrariam pelos céus. Então é necessário que você tome conta da sua vida. Como está a sua vida nessa batalha espiritual? E pode ter certeza, se tudo que você colocar diante da Bíblia for pecado, e você tem com você, filho, abandona. Abandona logo, porque você pode ler Bíblia, pode vir aqui fazer uma oraçãozinha bonita. Deus não terá ninguém por inocente. Aqui eu já te dei a fórmula. Aquele que começou, em Efésios, fala de quê? Aquele que passou pelo processo e aceitou Jesus como Salvador. Como está a sua casa, como está você, o que você colocou lá, né? O que você tem colocado junto com sua esposa, se você não é casado, o que você tem colocado no seu, o que você tem colocado dentro da sua casa, em que Deus já falou, retira. Isso é batalha espiritual, retira. Não é dessa forma, não é desse jeito, retira. Eu quero que você feche os olhos abaixo da sua cabeça, que você reflita na sua vida agora. Nós lemos 2 textos de Mateus 12 e Romanos 14, o verso 12. Tudo depende de você. É o que você faz. Má companhias, más conversações. Existem demônios na sua casa. Não, eu sou de Deus. Não, peraí. Abaixa a guarda, vamos começar. Na sua casa, você como filho de Deus, você lê a Bíblia na sua casa? Não. Isso. Seja justo com você mesmo. O momento de consertar é agora. Você ora. Nós já estamos findando metade de 2025. Não, pastor, orei nesse semestre 2 ou 3 vezes. Deixa eu falar em você, está em pecado. Com todo amor. Você está em pecado. Se você não lê a Bíblia todos os dias na sua casa, e se você não ora, filho, como pai espiritual, deixa eu falar uma coisa, você está em pecado. Eu gosto de ver filmes, mas se você passou todo esse período vendo filme, série, e na mesma proporção não leu a Bíblia, não orou, fala com amor, você está em pecado. Você está se distanciando de Deus. Como diz Pedro, eu estou dando uma sacudida transbordante para você entender que a batalha espiritual existe e é sorrateira. Na sua casa, você consegue pelo menos acordar de madrugada e orar. Aí vai, pelo seu marido, pela sua mãe, pelo seu pai. Você consegue orar? Não. Você só fica no celular 24 horas. Filho, com todo amor, você está em pecado. Essas coisas são boas para melhorar a sua vida, intimidade. Você está em pecado. Pastor, quando eu venho para a igreja, eu venho com muita raiva, porque eu não queria vir. Filho, você está em pecado, você está se afastando do Senhor, daquele que te dá graça, e a igreja não está sendo mais aquele atrativo de fazer que os céus desçam sobre sua cabeça, empoderando você mais. Está errado. A sua família, ela tem mais valor do que o Senhor? Está errado. Deixa eu falar com amor. Você está em pecado. Rapaz, minha esposa, meu marido, show. Mas quem te deu ela, ou quem te deu ele, e os filhos, é o mesmo que está em Salmos 139. Deus tem que ter o primeiro lugar. Na sua casa você tem murmurado, reclamado, mais do que tem agradecido, como diz a primeira epístola de Tessalonicenses. Em tudo, dai graças. Você tem agradecido a Deus pelo pão, pela manteiga? Tem agradecido a Deus porque a sua família está bem, com lutas, mas está bem. É isso que o diabo manifesta.
Quem está se afastando de Deus sou eu e você. Deus tenta sempre se aproximar, mas somos nós que nos afastamos. Não veja Deus como seu inimigo. Não veja Deus como seu inimigo. Você está se acabando dessa forma, por quê? Deus deu autoridade no Senhor Jesus Cristo. Ele falou assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele falou assim: é para vocês agora, para pisar em principados e potestades, escorpiões. Por que você está dando mole dessa forma? Por que você está pisando e andando com escorpião? Por que você está fazendo isso? Dá uma de maluco, de doido nessa madrugada. Vai para sua casa, quando todo mundo dormiu, você levanta e fala assim: agora, diabo, é eu e você e o Senhor. Agora você vai ver que eu vou mudar esse jogo. E aí você começa, em nome do Senhor Jesus Cristo, ministrar sobre sua esposa, seu marido, seu filho, seus negócios, seu dízimo, sua finança, sobre sua saúde. Começa a falar desde a planta do pé da sua cabeça. Ah, mas a sua família? Não, a minha família foi, eu não. O Senhor falou que quando eu conhecesse Ele, a minha história seria outra. Do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, é lá. Mas a minha vai ser outra. Eu conheci o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Começa a ministrar. Começa a ministrar como um maluco, doido. A Bíblia fala sobre isso. Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que cedeu, possibilitou Jesus morrer por mim e por você, para serem chamados filhos de Deus. Essa é a sua identidade. Ande como filho de Deus. Não negocie com o pecado. Pisa na goela dele. Não brinque com Satanás. Paizinho, nós agradecemos por esta manhã de renovo. Agradecemos, ó Pai, porque entendemos os processos dentro da nossa salvação, e agradecemos porque queremos que o Senhor continuará nos conduzindo, Senhor, para lugares maravilhosos. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos abençoe com a presença, com o derramar dele sobre nossas vidas. Nós pedimos isso, Senhor, que a Sua graça, a Sua bondade, Senhor, continue acompanhando todos aqueles que creem, aqueles que estão passando por esse processo de salvação, aqueles, ó Pai, que entendem, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem ensinado através de Sua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha despertar os nossos corações, venha dar tudo aquilo que é necessário para que possamos, ó Pai, sempre batalhar, ó Pai, sempre, Senhor, sustentar a nossa fé, cheio de graça, ó Pai, cheio do Seu cuidado, Senhor, e que possamos alcançar outras pessoas para abençoá-las, ó Pai, da mesma forma que somos abençoados. Pai, abre nossa mente, abre o nosso coração, Senhor, aumenta a nossa fé, para que possamos, Senhor, trilhar esse caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Nos abençoe, ó Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.